Bom, vamos lá, pessoal. Vamos para a aula explicativa da apostila Natal 2025. Então, os materiais que eu utilizei para confeccionar todas as peças foram os tecidos Microsoft, tá? Aqui são os tecidos do Papai Noel. Utilizei o marrom escuro, vermelho, o nude para o rostinho, o creme para a barba e para o bigode, e aqui o Ultra Soft para fazer os detalhes da manga, do gorro e do pezinho do Papai Noel. Então foram esses tecidos que eu utilizei para a montagem do Papai Noel. E para o corpo dele eu utilizei aproximadamente umas 600 gramas de plumante para fazer o enchimento. Os acessórios para o Papai Noel, eu utilizei as solinhas de MDF que a gente faz para colocar no pezinho dele. Então eu utilizei 4 solas, que 2 vão na parte interna e 2 são para o acabamento, né? Eu tô com 2 aqui, mas eu utilizei 4 solas. Utilizei aqui o limpador de cachimbo para fazer o cinto do Papai Noel. Então, o limpador de cachimbo é esse daqui, ó. Tô com a cor verde aqui, mas utilizei o dourado. Utilizei esse limpador para fazer o detalhezinho aqui da fivela do Papai Noel. Também utilizei as pérolas ABS do tamanho de 8 milímetros. Tenho aí na lojinha virtual também disponível. Então, o tamanho da pérola de 8 milímetros. Utilizei pelo menos somente 2 pérolas para fixar os olhinhos. Cola quente, linha poliamida, que é uma linha bem resistente. Essa eu utilizo para fixar os olhos e a branca eu utilizo para montagem e fechamento das peças. E as agulhas de boneca, que são as agulhas maiores. Eu utilizei também o blush, tá? Pra gente fazer a marcação da bochecha do Papai Noel. Vou explicar primeiro para vocês o corpinho do Papai Noel. Vocês vão riscar. Primeiramente, gente, isso é muito importante. Quando vocês forem riscar no tecido Microsoft, na parte do avesso, vocês vão virar a parte do avesso, vocês têm que ver o sentido da trama, verificar aonde é o sentido da trama para você tá costurando, riscando os moldes, né, para depois costurar. Você riscar no sentido do fio, isso faz total diferença quando você for fazer a montagem da sua peça. Vocês vão riscar no sentido do fio todos os moldes. Então aqui eu estou com o molde do corpo, ó. Vou riscar aqui no sentido do fio, risco e vou recortar no risco. Vou fazer isso 4 vezes, 4 vezes. E vou riscar também no tecido o molde aonde a gente vai fazer o fechamento do corpo. Vou ficar com as peças exatamente assim, ó. 4 peças, tá? Vou riscar 4 vezes, recortar no risco e também aqui o molde do pescoço, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer em primeiro lugar? Vou pegar o tecido direito com direito, colocar um sobre o outro, pra gente passar uma costura. Não vou costurar aqui, só pra ficar mais rápido, vou colocar só um alfinete pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Então, vocês vão colocar direito com direito. Por que eu falo direito com direito? Porque a parte direita é onde vai ficar a amostra na sua peça. Então, vou colocar direito com direito, passar uma costura na lateral. Então, vou colocar aqui, ó, a agulha, só pra fingir que está costurado, fica mais fácil para explicar. Ó, então, primeiro, vocês vão passar uma costura aqui nas laterais, respeitando aqui a parte de baixo, deixando aberto e deixando sem costurar aqui também. Depois que vocês costurarem essas duas partes, vocês vão abrir e colocar direito com direito, ó. Posicionar aqui na parte de cima, ó. Direito com direito e passar uma costura na volta toda, respeitando aqui a abertura da peça. Então, eu vou passar uma costura na volta toda, respeitando aqui a abertura. Aqui na parte de baixo, a gente não precisa costurar. Então, vamos fingir que está costurado toda a volta aqui. Depois que a gente fez essa costura, a parte que ficou aberta, nós vamos encaixar o círculo com o direito virado para dentro. Então, vamos encaixar o círculo aqui e passar uma costura na volta toda para fechar todo o corpinho. A abertura da peça a gente faz por aqui, a gente faz um cortezinho aqui, desvira a peça e enche com bastante plumante até ficar bem gordinho. Então, a montagem do corpo é super simples. Ó, vamos costurar agora a calça do Papai Noel. Então, vocês vão pegar aqui o molde, tá? E pegar o tecido vermelho. Deixa eu só pegar o tecido aqui, ó. O que vocês vão fazer? A parte do direito a gente vai deixar pra fora. E aí, nós vamos riscar primeiro o molde, dobrando direito com direito, ó. A gente vai dobrar aqui e encaixar o molde. Então, eu vou riscar o molde dessa maneira. A dobra do tecido vai estar aqui, ó. Vou encaixar o molde aqui. Vou riscar aqui o molde da calça no tecido. No tecido, gente, como é uma peça que a gente não vai precisar encher a calça, então não necessariamente vocês precisam riscar no sentido do fio. Então, vocês vão riscar o molde aqui, ó, no tecido duplo, a dobra do tecido vai ficar desse lado, e a gente vai recortar no risco. Então, a gente vai fazer isso 2 vezes. Depois que a gente fez isso, nós vamos ficar exatamente com as peças assim, ó. A gente vai cortar 2 partes assim, e vamos abrir, ó. Vamos colocar direito com direito, tá? Uma peça sobre a outra. E a gente vai fazer o quê? Passar uma costura nessas 2 laterais. Depois disso, nós vamos pegar a peça, abrir e posicionar costura sobre costura, ó. Posicionar aqui, ó, certinho. Um sobre o outro. E passar uma costura aqui na parte interna das pernas, ó. Tá? Passar uma costura aqui. E a calça é simplesmente isso, super simples. Depois que vocês costurarem, vocês vão desvirar a peça. Na parte de cima, a gente vai alinhavar com a linha, né? Colocar a linha aqui e deixa 2 partes aqui pra gente conseguir amarrar depois pra fixar no corpo do Papai Noel. E a mesma coisa na parte de baixo. A gente vai alinhavar também as 2 aberturas pra depois, na hora que a gente vestir no Papai Noel, a gente puxar e fixar o corpo. Tá? Pro gorro do Papai Noel,
né? Tem aí no molde a medida certinha. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o tecido vermelho. Se vocês não tiverem a quantidade de tecido aí pra fazer a dobra, vocês podem riscar 2 vezes no molde. Então, no gorro, vocês vão pegar na medida aí que tá aí na apostila, riscar, colocar a dobra do tecido pra cá, ó. Riscar a medida que está aí na apostila, a gente vai riscar na diagonal. Mas primeiro, a gente vai riscar aqui, ó, na parte de baixo, a medida aí do molde, tá? Eu acho que é 20 alguma coisa, tem a descrição aí, a medida certinha. Então, a gente vai riscar aqui e depois riscar aqui na parte de cima, formando metade de um triângulo, tá bom? E passar a costura somente aqui, ó. Recortar no risco e passar a costurinha somente aqui na lateral pra gente depois desvirar e encaixar na cabeça do Papai Noel. Eu vou pegar um pedacinho menorzinho só pra vocês entenderem. Vocês vão ficar exatamente com a peça assim, ó. Aí, pra quem não conseguiu fazer a dobra do tecido, passa uma costura aqui e uma costura aqui, deixando essa parte em aberto. Pra quem conseguiu fazer a dobra do tecido aqui do lado, não vai precisar costurar, tá? Então, depois que vocês costurarem a peça na medida que tá aí, só desvirar, tá pronto o gorro. Aí, a gente vai fazer o alinhavo aqui em volta pra fixar na cabeça do Papai Noel. Para os pezinhos do Papai Noel, nós vamos riscar o molde no tecido marrom escuro, vamos riscar no molde, costurar no risco, respeitando a abertura da parte aqui da sola do pé do Papai Noel, que a gente não vai costurar só a volta da perna, desvirar, e depois que a gente desvirar, pela abertura aqui embaixo, a gente vai colocar um pouquinho de plumante e vamos alinhavar e encaixar a solinha de MDF aqui na parte de dentro. Eu tenho uma sola aqui externa e tenho uma outra solinha dessa aqui interna no pezinho do Papai Noel. Na apostila dos ursinhos carinhosos, nas outras apostilas que eu utilizo a solinha, é o mesmo processo que vocês vão fazer para a montagem da perninha. É super simples. Então, a gente vai encaixar a sola lá dentro, puxar a linha para fixar bem a sola lá na parte de dentro, e a solinha aqui na parte de fora, eu vou pegar o tecido vermelho só para simular, tá? A solinha aqui na parte de fora, vocês vão pegar aqui, ó, recortar com uma margem de costura o tecido marrom escuro, alinhavar e puxar para encapar a solinha de MDF. Vai ficar exatamente assim, ó. Depois de ter feito isso, né, vocês vão encher muito bem pela abertura de cima a perninha, vocês vão encher com plumante e colar a sola pra finalizar o pezinho do Papai Noel. As duas perninhas você faz a mesma coisa. Agora eu vou explicar aqui pra vocês como eu fiz as faixinhas e a parte do cinto. Ó, pra faixinha, usei o tecido ultra soft, então a parte do direito eu vou virar pra baixo, a parte do direito eu viro pra baixo, que é essa daqui, deixa eu ver, essa daqui. E aí o que eu fiz? Recortar nas medidas que tá aí no molde, eu vou passar a cola quente na lateral e dobrar pro centro. Mesma coisa eu faço pro outro lado, vou passar a cola quente e dobrar. Somente isso daqui, ó, pra fazer o acabamento. Se você preferir dobrar ao meio, passar uma costurinha aqui e depois posicionar a costura aqui pro centro, também pode. Mas se você não quiser utilizar a costura nessa parte, só utilizar a cola quente ou a cola de silicone e fazer a faixinha exatamente desse jeito, na medida que tá aí do molde. Depois, a gente só vai vestir aqui, ó, envolver pra dar o acabamento no bracinho do Papai Noel, aqui na perninha e também no gorro. Pro cinto, faça a mesma coisa. Recorta na medida que tá aí do molde, dobra e a costura vai ficar lá na parte de dentro. Ou, né, a dobra somente com a cola quente. Pro cinto, gente, eu utilizei um limpador de cachimbo. Limpador de cachimbo é esse daqui, ó. E o que eu fiz? Já estou com ele pronto aqui, ó. Eu só enrolei, peguei 3 dedos aqui, ó. Enrolei, travei as 2 pontinhas, tá? Enrolei aqui, ó. Enrolei uma na outra. Vou dar uma torcidinha nele todo aqui, ó. Só pra travar uma parte na outra, pra não ficar soltando. Vira aqui. E aqui nas laterais, só vou dar uma dobrinha pra formar o quadradinho. Dou uma dobrinha aqui e vou acertando com a mão. É super simples, gente. Aqui eu utilizei o dourado, ó. No douradinho já tá prontinho. É super simples. Se vocês quiserem utilizar fivela também, pode colocar, tá? Mas aqui eu utilizei o limpador de cachimbo. Pra montagem, pra costura do bracinho, eu vou riscar o molde, né, no tecido nude. Vou riscar o molde do braço no tecido nude, vou costurar no risco, desvirar pelas aberturas, fazer o enchimento, tá? E eu vou ficar com o bracinho costuradinho, bonitinho. Eu encho bem pra ficar bem firminho. Faço isso com os 2 bracinhos. Vou riscar também no molde, o molde da manga no tecido vermelho, costurar no risco também, desvirar e vou vestir no bracinho do Papai Noel. Depois que eu vestir, aqui na parte de baixo, a gente pode alinhavar ou somente passar a cola quente e prender com esse detalhe da manga. É super simples, você vai fazer isso com os 2 bracinhos para ficar com o bracinho prontinho, os 2 bracinhos. Na parte da perna, gente, da montagem, aqui, ó, vocês vão fixar as pernas do Papai Noel na parte do corpo, deixando aquela parte da costura do corpo, ó, redonda, pra cima, tá? Então, vocês vão fixar as pernas laterais do corpo, nas laterais do corpo, com a linha, passando a linha para um lado para o outro, conforme eu faço a montagem mesmo das outras peças aqui do ateliê, e vocês vão fixar a perna. Vocês vão fixar as pernas e depois vestir no corpo do Papai Noel, tá vendo? Conforme tá aí na apostila. Vocês vão vestir e a parte aqui de cima, aonde a gente vai prender a calça, a gente vai puxar a linha, né? Porque a gente vai alinhavar a parte de cima pra prender aqui no corpo.
Então, vocês vão vestir e depois passar a faixa marrom com cola quente pra vocês colarem aqui. Ah, antes de colar essa faixa marrom, a gente vai colar primeiro essa faixinha aqui do corpo, posicionando a costura aqui pra frente, cola a faixinha e depois cola a parte do cinto na frente, fazendo a emenda aqui na parte de trás. Depois que você vestiu, também pode já colar a faixinha aqui da parte da perna, ó, pra fazer o acabamento, o cinto, a parte do corpinho. E os bracinhos, vocês podem fixar os braços no corpo depois que vocês colocarem a cabeça. Porque às vezes a gente coloca o braço primeiro e a cabeça fica muito próximo da peça aqui, ó. E aí ele fica sem pescoço. Então, vocês vão fixar primeiro a cabeça para depois fixar os bracinhos. Pra montagem aqui do rostinho, gente, primeiro de tudo, vocês vão costurar o molde da cabeça no tecido nude. Com a caneta fantasminha, vocês vão riscar a direção onde vocês vão colocar os olhos e depois fixar as pérolas. Então, eu utilizei a linha preta. O mesmo processo de montagem que eu fixo as peças das outras apostilas é o mesmo que eu utilizei aqui. Então, com a linha preta dupla, vocês vão entrar com uma agulha aqui por trás, sair aqui na primeira marcação, vou encaixar a pérola e volto lá pra trás. Dou um espacinho aqui e volto lá pra trás pra pérola ficar presa. Vou repetir o processo na mesma pérola, porque depois na segunda puxada de linha, a pérola fica mais firme e aprofunda na sua peça. Mesma coisa, vou fazer aqui com o outro olhinho e vou reservar essa peça. Vou riscar o molde da Barbie do bigode no tecido creme. Costuro no risco, vou desvirar, não precisa fazer o enchimento. O narizinho no tecido nude, vou recortar no risco também. Alinhavar a volta toda, colocar plumante dentro e fechar como fuxico para formar essa bolinha. E para a montagem do rosto, primeiro nós vamos passar o blush, sempre com o movimento circular na peça, antes de colar a barba. Passa o blush, faz a marcação da sobrancelha, sempre entrando com a linha aqui por trás, marco a sobrancelha e volto lá para trás, tá bom? Depois vou colar com cola quente a barba, o bigode e por último vou fixar o nariz, tá bom? Fixo o nariz com cola quente ou posso fazer o seguinte, entrar com a agulha aqui na parte de trás, saio aqui na frente, pego o nariz do Papai Noel e volto lá pra trás, puxando pra ele fixar aqui na cabeça dele. Então, a cabeça aí vai ficar prontinha. Depois que vocês fixarem no corpo, a gente faz a montagem do gorro. Pra fixar no corpo, gente, vocês podem utilizar cola quente, que às vezes o pessoal prefere, mas eu fiz aqui a montagem com a linha. Então, eu peguei aqui no corpinho, passei na cabeça do Papai Noel, voltei pro corpo novamente, fiz isso 2 vezes pra cabeça ficar bem firme. Mas a fixação da cabeça utiliza aquela técnica dos 4 pontos, que é a mesma técnica que eu utilizo para as outras peças também. Então, a gente vai fixar aqui a cabeça do Papai Noel, depois que fixou a cabeça, a gente vai fixar os braços aqui em volta, e por último, a gente vai colocar o gorro. Vou vestir aqui na cabeça dele, passo cola quente pra fixar melhor, ou você pode alinhavar e também puxar a linha pra prender. Aqui na parte de dentro eu coloquei só um pouquinho de plumante pra dar um volume, pro gorro não ficar tão murchinho. Depois que eu fiz isso, vou colar a faixinha aqui na na barra do gorro pra fazer o acabamento. Sempre deixando a emenda na parte de trás. Então o gorro, ó, ele fica bem certinho aqui na cabeça do Papai Noel. E aqui o pompom, risquei lá no molde, no tecido ultra soft. Cortei no risco, alinhavei a abertura, coloquei plumante na parte de dentro e puxei pra fechar essa bolinha aqui, ó. E simplesmente eu colei. Pode colar ou fazer uns pontinhos de linha pra fixar aqui na pontinha do gorro. O nosso Papai Noel, gente, tá pronto. É super simples a montagem, a costura, a montagem é super simples dessa peça. Pra rena, pessoal, utilizei 4 cores, né, do tecido. Utilizei o marrom escuro, que vamos usar aqui no chifre e no nariz, e também na sola. O bege, que é a parte do focinho e as manchinhas. Aqui o verde água, que é pro cachecol. E o caramelo pro corpo da nossa rena. O corpo é o mesmo processo que eu expliquei pra vocês da montagem do Papai Noel. As perninhas também, tá? A gente vai costurar no risco, sempre no sentido do fio, encaixar a solinha interna lá na parte de dentro, encapar a solinha externa pra gente finalizar e colocar aqui na sola da rena. Os bracinhos também, a gente vai costurar no risco, encher com plumante. A montagem é a mesma coisa, ó, tá vendo? A gente vai fixar as pernas de um lado pro outro, pra gente fixar aqui e deixar com o movimento, né, aqui... Como é que fala? Esqueci o nome. Articulados. A mesma coisa os bracinhos. E pra montagem da cabeça, esse rostinho eu fiz um pouquinho diferente. Vou riscar no molde, no tecido marrom, o molde do nariz, o molde do focinho no tecido bege e o molde da cabeça no caramelo. O focinho e o nariz a gente vai recortar no risco e o molde da cabeça a gente vai recortar com uma margem de costura. Parte do direito, ó, eu vou pegar o molde e riscar novamente aqui a cabeça, pra gente posicionar certinho o focinho. Então, ó, risquei o molde aqui com a caneta fantasminha. E o que eu vou fazer primeiro? Vou posicionar o focinho aqui na cabeça e passar uma costura com uma margem de meio centímetro na volta toda pra fixar o focinho na cabeça. Depois que eu costurei aqui, vou pegar o nariz com o direito virado pra cima e também passar uma costurinha pra gente fixar toda essa parte. Depois de ter feito isso, vou colocar o tecido direito com o direito, ó, direito com direito, um sobre o outro, e costurar aqui no risco o molde da cabeça. Depois de ter feito isso, vou fazer a abertura pela parte onde não tem a costura do focinho, faço a abertura aqui na parte de trás, vou desvirar a peça e vou encher.
E aí a gente vai ficar aqui, ó, com essa peça exatamente assim, ó, costuradinha. A montagem dos olhinhos, a mesma coisa, a fixação da pérola, a mesma coisa que eu expliquei. Faz a marcação da sobrancelha, faz a marcação da boquinha. Se quiser deixar sem a boquinha também pode, tá? Ou fazer uma boquinha central também, fica a escolha de vocês. Vou passar o blush e colar as manchinhas com cola quente. As manchinhas vão riscar no tecido, recortar no risco e colar aqui na cabeça. A gente vai fazer a montagem das pernas, da cabeça aqui no corpo, dos bracinhos. A parte do chifre, vocês vão riscar no tecido, costurar no risco, desvirar e fazer o enchimento. As orelhinhas não precisa fazer o enchimento, só costurar e desvirar. Para montagem, eu fixei com pontos de linha. O que eu fiz? Eu entrei com a agulha aqui na parte do pescoço, aqui na parte da cabeça, que é a parte de trás. Saí com a agulha aqui em cima, peguei o chifre e voltei lá na parte de trás, puxei e arrematei a linha aqui, como se a gente estivesse montando os bracinhos. Fiz isso com os dois, porque às vezes a cola quente você vai pegar na peça e você vai sentir aquela coisa dura aqui de cola, né? Então pode fixar com pontos à mão. As orelhinhas eu entrei de um lado pro outro também fixando com pontos à mão, pra fixar aqui na cabeça da ovelhinha. O cachecol, risquei na medida que tá aí no molde e picotei as pontinhas, pra só dar um charmezinho. Na parte de trás, o rabinho, só costurar no risco, desvirar e encher com plumante. E tem também aqui as manchinhas. Pessoal, são peças simples, bem fácil a montagem, não tem segredo. A montagem da rena, tanto quanto do Papai Noel, são bem simples, bem práticas de fazer. E se surgir alguma dúvida, vocês podem me chamar aí. Agora vou mostrar aqui pra vocês também o saco de presentes. O saco de presentes, pessoal, aqui ó, utilizei a cor Bordeaux. A gente vai pegar aí o molde que tá, a medida que tá aí na apostila. A gente vai dobrar e recortar, né, na medida que tá aí, ó. Então a gente vai riscar, né, o saco do Papai Noel e passar duas costuras aqui, ó, uma na lateral e outra aqui. Emendar essas duas partes. A gente vai desvirar e nós vamos encher com plumante, ó. Então tá aqui, ó, costurado. A gente vai desvirar, dobrar a bordinha pra dentro, ó, e encher com plumante. Aqui na parte de baixo eu coloquei argila dentro de um saquinho pra ele ficar mais pesado. Pus a argila lá, enchi com plumante. Utilizei aqui o cordão de sisal pra gente amarrar aqui, ó, na parte de fora, pra dar uma fechadinha no saco de presentes. E enchi com plumante exatamente assim, ó. Para os presentinhos, super simples. Vou riscar o molde do quadradinho nas cores, né, dos tecidos aí. Vou riscar o molde, costurar no risco, desvirar e encher com plumante pelas aberturas. Para fazer a amarração, eu utilizei esse cordão elástico, tá? Esse cordãozinho elástico aqui. E é super simples de fazer, ó. Então, eu vou pegar o cordãozinho. Então, ó, vou posicionar o cordão aqui no presente. Aqui na parte de trás, eu vou dar só uma torcidinha assim, ó. E voltar lá pra frente. E aqui eu vou dar só um nozinho pra prender, ó. 1, 2. Se vocês quiserem fazer com fita, com outro tipo de material, pode fazer também. E vou cortar, ó. Tá vendo? E aí, eu faço o presentinho. Faço isso pros outros 4. Então, utilizei o laranja, o azul, o rosa, o amarelo e o verde. Então, fiz os presentinhos. Se vocês quiserem fazer mais presentinho também, pode fazer. E aí, pessoal, como é uma peça decorativa, eu só posicionei os presentes aqui na parte de dentro, ó. Só posicionei, coloquei aqui, ó. Se vocês quiserem colar, pode colar também, passa cola quente pra ficar mais firme. Bem simples também a costura, a montagem dessa peça aqui. E aí, como vocês podem ver no molde de vocês, tem o molde de uma folha. E é uma ideia que vocês podem fazer também. Aqui eu fiz uma ideia e vocês podem utilizar para outras coisas também. Então aqui, ó, eu risquei várias folhinhas no tecido verde, costurei no risco, desvirei e peguei os pomponzinhos. Isso você compra pronto na lojinha, os pomponzinhos vermelhos. Pra você fazer um raminho de azevinho. Olha que legal que ficou essa ideia aqui. Utilizei o arame, né, para artesanato encapado. Cortei aqui 5 partes do arame. Passei cola no arame, ó. Colei aqui na folhinha. E colei a bolinha aqui do azevinho, pra fazer esse detalhezinho. Então, cortei 5 arames, juntei um ao outro pra fazer esse raminho. Então, o molde da folhinha, vocês podem tá criando essa ideia também. Ou fazendo só o molde da folhinha, sem o arame, pra vocês decorarem aqui o saco de presentes, ó. Fica bem legal também pra você colocar aqui na frente. Então, é mais uma ideia pra vocês terem aí de decoração. Então, pessoal, essa foi a aula explicativa da apostila Natal 2025. Mas para tirar algumas dúvidas que surgem na hora da montagem, expliquei mais as partes que o pessoal tem dúvidas mesmo. Se tiver alguma coisa, vocês podem me mandar no WhatsApp que eu ajudo vocês, eu respondo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar. Um beijão e até mais!